corintiano tem uma paixão meio masoquista pelo 1-0 histórica. Se ganhar, ninguém vai reclamar que não jogou nada, que jogou mal. 1-0 é vida e segue o baile. Ó, o Hélio Cruz tá criticando a gente aqui com razão, tá, Hélio? Pode cornetar. Fazer essa pergunta na enquete depois de um jogo desse, tá de sacanagem, kkk, foi feita por um antes, só pode. Mas a gente está considerando o time titular, que não foi o do jogo de hoje. Mas por enquanto, na nossa enquete, Bodão, o Corinthians tem o melhor futebol do Paulistão hoje? 70% acham que sim. Mas tem que considerar que tem muito corintiano nessa live pós-jogo, né? Eu acho que não tem, não. Nesse campeonato, não. Eu acho que Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão no mesmo nível. Acho que qualquer um desses pode chegar. Acho que Palmeiras ainda é o time mais forte. E eu acho o Santos uma incógnita. Estava muito mal. O clima da chegada do Neymar fez o Santos ganhar um novo espírito, uma nova vontade, uma devoção em campo, um entusiasmo tão grande que ganhou do São Paulo merecidamente por 3-1. Mas o que vai ser daqui para frente com o Santos é uma incógnita. O Neymar, por exemplo, a gente não sabe que o Neymar vai jogar. A previsão é que ele jogue só 30 minutos, quarta-feira. É importante, a volta dele e tal, dá aquela animação do time. Mas nem o Santos se acertou ainda não. Teve essa bela vitória e o elenco, comparando elenco com elenco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians são superiores. Agora, essa fase é somar ponto para chegar no mata-mata. E é lá que o campeonato vai ser decidido. E acho que esses 3 times são os melhores, com mais força, com igualdade. O Palmeiras seria superior, mas também está com muita indefinição no time, está numa fase de transição de jogadores, por isso que ele não é o melhor destacado. Eu acho que São Paulo, Corinthians e Palmeiras têm igualdades de condições para chegar nesse título. E você, Vitão? Bodão, vai ficar no muro, que nem o Bodão? Não. O Bodão, com a classe que eu não tenho, falou bonito para dizer assim: não tem ninguém que joga o melhor futebol. A verdade é essa: o Corinthians tem jogado a melhor campanha, tem jogado melhor, mas na hora que é para medir força, fez uma partida horrorosa contra o São Paulo. Aí vamos falar assim: bom, então é o São Paulo, passou vergonha na Vila. Então é o Santos, tomou couro do Palmeiras. O Palmeiras tá jogando nada. Então é o seguinte: nos números mentem, né? Ao contrário do que dizem, os números mentem. O Corinthians tem a melhor campanha. Acho sim, numa ordem de palpite, acho quase impossível que um campeão não seja um dos 4 grandes. E eu acredito mais no trio de ferro que no Santos. Se fosse apostar hoje, acho que Corinthians e Palmeiras fariam a final. Tem mais times que o São Paulo. Mas o Bodão falou uma coisa que eu acho que tem todo sentido em São Paulo: a pátria da aberração da torcida única. Melhor campanha faz diferença na semifinal, quem decidir em casa. Então, hoje, Corinthians decidiria, caraca, primeira ou segunda campanha, provavelmente, tem grande chance de ir para a final, porque você fazer um jogo contra o São Paulo, no Morumbi ou na Neoquímica Arena, quem jogar em casa é favorito, o mesmo vale para Palmeiras e São Paulo, enfim. Então, essas vitórias, não jogou nada contra Água Santa, ganhou, partida mais ou menos contra o Velo Clube, ganhou, o que vale são os pontos. Então, o Corinthians tem grande chance aí, mesmo se perder para o Palmeiras, ainda ficaria com a segunda campanha, São Paulo ganhando. Então, uma campanha muito boa do Corinthians, que permite o corintiano sonhar em chegar na decisão, e aí decisão pode ganhar qualquer um, qualquer grande. É isso. Ou seja, ninguém está jogando futebol para ser campeão isolado. Vai ser uma batalha até o fim, é o que veremos. Vou fazer um intervalo muito rápido, mas você pode mandar aqui no nosso chat se você discorda ou concorda com essa nossa análise, viu? A gente volta já. E aí, gente, vocês acham que o Corinthians está jogando melhor futebol? 71% estão dizendo ainda que sim. Você que não é corintiano, votou em quem? Sim ou não? Quem está jogando o melhor futebol para você? Porque eu tô achando que os corintianos estão votando no Corinthians. Ó, Pedro Igor Praise falou aqui, ó, o que importa é bola na rede. Mercantil Edilmo, qual foi o último time que ganhou 4 paulistas seguidos, Bodão? E esse Palmeiras do Abel já é melhor que os Palmeiras do Luxemburgo nos anos 90? Esse Palmeiras atual tem mais títulos que o do Luxemburgo. Mas o time do Luxemburgo dos anos 90, no Palmeiras, era um timaço e jogava mais bola do que esse.
Só o paulistano foi tetracampeão paulista na era do amadorismo. O Corinthians poderia ser tricampeão em 20, o Palmeiras do Luxemburgo tirou o tetra do Corinthians ganhando os pênaltis. Agora o Palmeiras pode ser tetracampeão, seria o primeiro tetracampeão do profissionalismo, desde o paulistano que isso não acontece. Enfim, aguardemos. E na era Pelé, o Palmeiras evitou 2 vezes que o Santos fosse tetracampeão. Exato. Perfeito. O F. Gutierrez mandou mais uma aqui, ó. Estamos com 6 vitórias em 7 jogos, né? O Corinthians apenas uma derrota no Clássico, já falamos. Ano passado só fizemos 15 pontos no campeonato inteiro. Pois é, não dá para comparar com o campeonato passado, hein, Bodão? O campeonato passado foi um horror, né? O Corinthians estava muito, muito, muito mal. E o primeiro semestre todo do Corinthians foi muito ruim. Aí, na janela, o Corinthians formou outro time, outros reservas, teve uma virada sensacional no Campeonato Brasileiro, se salvou do rebaixamento, que parecia que seria certo. E em Itaquera, a coisa é diferente, né? O Corinthians, quando vence o Palmeiras em Itaquera, é uma vitória também que era improvável, aí o time começa a crescer. E o que o Santos teve contra o São Paulo, aquele entusiasmo da torcida que empurrou o time, o Corinthians tem todo o jogo em Itaquera, até contra o Noroeste. Contra o Noroeste deu mais de 40 mil pessoas. Todo jogo em Itaquera tem mais de 40 mil fanáticos corintianos empurrando o time, cantando, incentivando o jogo todo. Então, por isso que eu acho que os pontos são importantes pelos jogos em casa. O Corinthians em casa é outro time, diferente quando ele joga no Morumbi ou no Allianz. E agora esse pão? Diga. Uma informação rapidinho, Domi. O Bodon lembrou do Campeonato Paulista do passado, que foi um horror completo. Foi o pior momento político do Corinthians ali. Contratação de treinador que não podia dirigir o time, aí desistiram, um monte de... Só para aproveitar o gancho, uma informação de agora à noite. A Comissão de Justiça do Corinthians, né, o presidente Leonardo Pantaleão, está pedindo para o presidente do Conselho, Romeu Tuma, convocar o Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, para depor lá na comissão, porque vazou um áudio da última reunião que ele insinuou que tem crime organizado no Corinthians e fez uma declaração bastante infeliz, dizendo que está entrando qualquer um lá, de chinela havaiana, não sei o quê, ou seja, dizendo que está barato entrar no Corinthians e insinuando que porque tem pobre entrando lá tem problema, então isso deu um barulho danado. Aí ele disse que foi mal interpretado, enfim, mas é uma notícia de agora, só para... O Corinthians tem notícia de política todo dia, né? Tô dona do dia, amanhã deve ter outra. Mas você acha que esse momento se compara com o começo do ano passado, da temporada passada? Não sei a opinião de vocês, do Bodão, o pessoal que nos acompanha, o primeiro semestre do ano passado foi o mais conturbado da história do Corinthians política. Assim. Já tivemos várias confusões. O Corinthians teve a dinastia Vadielu, que não deixou saudade de ninguém, momentos difíceis com o Dualib, outras votações de impeachment, confusão, MSI, Kia, já teve de tudo no Corinthians. Mas esses primeiros 3 meses de jogador treinar e sem ter contrato com o Mateuzinho, voltar para o Flamengo e depois voltar contratado, trazer um treinador que não podia dirigir o time e sair. E não foi fogo amigo, né? É fogo inimigo. A própria chapa que ganhou a eleição foi se dissolvendo, né? Rubão saiu os 2 vice-presidentes do Augusto Melo não são situação, nem Osmar Stabre, nem Armando Falcão, Rosalá, assim, a confusão que aconteceu no Corinthians o ano passado, depois de 17 anos de um outro grupo também, um racha, assim, que eu não lembro de ter vivido. Já vi vários, mas desse nível, igual ano passado, para mim foi pior. E agora tem a questão do impeachment, é uma questão política. Mas o Corinthians está, dentro da sua bagunça, mais organizado, para os padrões Corinthians. Tem um time, tem um treinador, tem elenco, né? Enfim, a gente vai falar daqui a pouco, né? Tem justiça cobrando, continua, mas assim, o ano passado acho que foi pior. Sabe que eu tenho a sensação que conseguiram se blindar, porque a gente, mesmo no final do ano, naquela campanha quase histórica do Corinthians, as matérias de bastidores continuavam muito quentes, com muitos assuntos, como você mesmo disse, e parece que isso não afetou o campo, como até muita gente achou, né, Bodão, que ia afetar, que pudesse afetar, não afetou. Acho que essa é a principal diferença desse ano para o ano passado. O que essa diretoria, apesar de todos os erros, todas as possíveis falcatruas,
está conseguindo pagar os jogadores em dia. O jogador hoje vive lá no centro de treinamento, na Ayrton Senna, longe do Parque São Jorge. Então, a crise política fica no Parque São Jorge, no Tatuapé. Então, o jogador não tem muito contato com a crise como era antigamente. O jogador chegava para treinar, a torcida protestando, conselheiros discutindo. Era um caldeirão o Parque São Jorge. Agora não. E dentro de campo está indo tudo muito bem, até melhor do que se pensava. Agora, fora do campo, o Corinthians está empurrando uma grande crise pelo tapete, está escondendo debaixo do tapete, que vai estourar. O Corinthians deve 2 bilhões e 300 milhões de reais. Essa é a dívida do Corinthians. Foi mais A FIFA, 100 aí. ela só sobe, né? Ela só sobe, é juro sobre juro. E a FIFA agora falando que tem que pagar 55 milhões, o Corinthians corre na justiça, tem ali os mecanismos para adiar, só estão adiando. Essa bomba vai estourar a qualquer hora. Pode ser esse ano, é bem provável. Nós estamos só no comecinho do ano. Então, em campo vai bem, fora de campo, um horror. Um horror. E essa notícia de hoje, né, de que a FIFA determinou que o Corinthians precisa pagar mais ou menos 55 milhões na cotação de agora de reais pelos descumprimentos nos contratos da compra do Rodrigo Garra e do Félix Torres. Elas são condenações do dia 3 de setembro e 29 de outubro do ano de 2024, as duas, só que só agora está no site da FIFA, só hoje mesmo. Aí, obviamente, os brasileiros estão recorrendo, né? Só que além do pagamento, ele ficaria impedido de contratar novos jogadores. Só que isso também já não está acontecendo, porque o time já entrou com recurso no TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte. Então, por enquanto, está tudo congelado e vai assim, tocando com a barriga. Parece que é um pessoal, viu, Vitão? Parece que é um pessoal que tem prática em calote, porque faz a compra, paga a primeira parcela, depois não paga mais nada. Depois vai para o pau, vai para a justiça, vai rolando. É isso que o Corinthians tem feito. E deve para muito mais gente. Esses jogadores são de agora, jogadores que já pararam de jogar, empresários. A dívida é imensa, é imensa. Agora, eu não sou advogado, não tenho formação, eu só li as notícias, né, me apurei. Eu quero acreditar o seguinte: o Corinthians deve, não nega, se vai pagar quando puder, eu não sei, mas o Corinthians deve e não nega. A questão que é difícil de eu entender, como só sou um jornalista que lê e estuda, mas não sou advogado, é o seguinte: o Corinthians pagou a primeira prestação do Garro e a primeira prestação do Félix Torres, e atrasou a segunda de ambos. Segundo os contratos, segundo a FIFA, que deu razão tanto para Talheres quanto para o time dos Estados Unidos, que eu não lembro agora do Torres, ao descumprir a cláusula, você tem que pagar tudo. Então, 55 milhões não o Corinthians deve. É o montante total, que seria pago parcelado. Então, assim, eu quero acreditar que o Corinthians, ao atrasar uma parcela, acredite realmente que tenha razão, que isso não obrigue você a pagar tudo de uma vez. Porque o Corinthians não nega que deve e que pagará. O Corinthians defende, e a FIFA não deu razão para ele por enquanto, ao atrasar uma parcela, não te obriga a pagar todas de uma vez. E o que o Talheres alega em relação ao Garro e o clube americano em relação ao Torres é que estava na cláusula, e essas cláusulas já são colocadas porque o Corinthians tem um histórico de mau pagador. Então os clubes já põem essas cláusulas por causa disso. Então, assim, se você tem essa cláusula, ou você não contrata o jogador, ou você paga outra dívida, essa você tem que pagar. Não tem o menor cabimento. Então, assim, se o Corinthians ganhar no TAS e mostrar que tem razão, eu venho aqui, dou um erramos, peço desculpa, não sou advogado, porque senão não faz o menor sentido. Vocês concordam comigo? Aqui quem fala é um cidadão jornalista de humanas que paga a escola do filho, condomínio, dá os corre dele, atraso, paga. Assim, eu não sou um administrador de empresa. Mas não dá para entender, gente. Alguém me explica. Como você faz um negócio desse? Eu também não consigo entender. Vamos falar o português claro. O Corinthians está embrulhando esse negócio aí. Também não sou advogado, mas as minhas contas, você sabe o que é pagar, o que não é pagar. Você sabe o que é calote e não é. O Corinthians está dando calote. E num monte de jogador. Empresário, as dívidas são mais de 300 milhões. Sabe? Esse pessoal
todo mundo entrou numa fila lá. O Corinthians está fazendo o que é possível fazer. Não está fazendo nada corretinho, bonitinho, não. Ele está enrolando. Está enrolando para ganhar tempo. Para ganhar tempo. A justiça ainda permite isso. Mas uma hora a bomba estoura. Não vai conseguir ficar enrolando para sempre. A FIFA não tem esse procedimento com nenhum clube. Então, é uma questão de tempo só para a bomba estourar.